Hoje eu vou ensinar para vocês cueca infantil de algodão do tamanho 6, né? Essa daí é uma costa, essa daí é uma frente, né? E você pode cortar dobrado ou cortar aberto, né? Eu vou usar esse tecido aí, que também é de algodão, para fazer o fundo. Esse elástico de 2 centímetros, né? Ele custa mais ou menos R$6,50 o rolo. Eu comprei lá na Jolie, que fica aqui no Brasil, em São Paulo. E esse outro, que é mais fino, que é de 1 centímetro, eu paguei por volta, acho que 10 e pouco, lá também na Jolie, né? Depende do material. Então, vamos lá. Eu já coloquei meu tecido aí, sempre atento com o lado, né, que estica pra cima. E aí, eu vou colocar a minha peça, meu molde, né, no tecido. Coloquei a frente, agora eu vou colocar as costas, que tanto faz de um lado quanto do outro, e eu vou cortar. Esse é um tecido estampado, né? Vocês podem estar fazendo cocô liso também. Minha câmera tá aqui um pouco balançando, eu vou ajeitar, né? Aí já cortei aí para vocês, para adiantar o processo. E vou retirar essa sobra de tecido. Agora vamos cortar o forro de dentro. Sempre com o lado que estica para cima, né? Porque o algodão sempre tem um lado que estica mais do que o outro, né? Por volta de 5 centímetros, aí fazer essa marcação aí. E 13 centímetros até a perna. Isso aí dobrar mesmo o próprio molde da frente e cortar. Não precisa estar tirando outro molde. Pronto. Agora vamos fazer a montagem. Essa é a frente, eu acabei esquecendo, né, de cortar as laterais. Eu vou cortar agora para vocês verem. E vamos montar a cueca. Antes de costurar, vou montar para vocês, tá? Dando uma olhadinha para ter mais ou menos noção. Sempre na curva, fica atento nessa parte aí. Que vai ficar na perna. A parte mais reta é a parte de cima. Aí coloca direito com direito, depois vem com forro, bota direito com direito. E costura as laterais. Eu vou colocar um alfinete aí e a outra também. Aí depois de costurada, né? Aí vira. Aí vai ficar assim, parte direita. Vocês podem também estar passando a costura depois de pronta. E agora vamos colocar a parte das costas, né? Costura laterais e depois vai o fundo direito com direito e faz tipo um sanduíche, torce o forro, né? E costura pelo direito para quando desvirar, né? Ela ficar assim. Depois coloco o elástico na lateral e na cintura. Agora vamos para a máquina, para fazer o mesmo processo, né? Sempre ficar atento aí no lado da perna. Vamos costurar um lado. Tanto pode começar de cima quanto de baixo para cima. Importante pegar os 3 tecidos. Depois o outro. Ponta com ponta. Vocês podem também estar fazendo na reta, tá? Quando eu não tinha overlock, eu fiz fazia todas as minhas calcinhas e cueca tudo na reta e vendia. Agora fica desse jeito, né?
Agora vamos montar frente com costa, costura laterais, as laterais. E depois o fundo. Aí faz o processo lá, dá uma viradinha, o direito com o avesso. Que aí quando desvira fica do lado certo. Fica o tecido embutido, não aparece costura no fundo. Agora vamos colocar os elásticos da cintura e das pernas. Para medir o elástico, eu sempre faço esse esquema aí, né? Tipo, mais ou menos uns 3 dedos, 4 dedos da cintura. Estico o elástico, né? Se ele passar do tecido, é porque ele tá bom. Aí ele deu 49 centímetros da cintura. Aí costuro na overlock, pode ser na reta também, um em cima do outro ou assim. Agora eu vou fazer a perna. Tô ajeitando a ponta, né? Aí tiro 2 centímetros e corto mais 1 centímetro a mais, porque é onde vai sobrepor um em cima do outro. Esse daí eu não faço costura, eu já aplico direto no tecido. Aí deu 36. Eu tinha falado que era 32 no molde, mas não era. Era essa medida aí mesmo. Agora vamos colocar sempre começando da lateral, né? Aí eu vou fazer a medida, dividir o meio, para ficar um com marcação da caneta e outro com a marcação da costura. E começa sempre pela marcação da caneta, aí já pego o que marco a marcação da costura e já levo para outra ponta e seguro. E sempre dando uma esticadinha para distribuir bem o elástico e atenção para não cortar, né, o elástico também. Pode tirar o excesso de tecido, mas o elástico nunca pode ser cortado, senão dá diferença. Aí vem ajeitando o tecido para não pegar embaixo e costurando. Esse processo todo pode também estar fazendo na reta. Agora a gente vai colocar sempre da costura um em cima do outro, o elástico, né? E vem distribuindo. Aí dá uma costuradinha para não sair. Como a volta da perna é pequena, aí dá para distribuir sem estar fazendo a marcação. O excesso de tecido vai tirando e com muito cuidado para não pegar no elástico, né? Porque fica depois a peça feia. E agora o outro lado, o mesmo processo. E o mesmo tanto que você colocar um em cima do outro, de uma perna, você tem que se atentar a colocar do outro também. Para ficar parecido, né? Pelo menos a circunferência da perna. Quem tem overlock não, galoneira, pode também estar fazendo na galoneira, né? A barra. Eu fiz com o ponto reto. Fiz 2 costuras na cintura, né? Uma do lado do outro. E a perna eu só fiz só uma costura só. Essa daí eu tô passando uma costura, né? Que eu passo sempre em frente ou em cima do ponto da overlock. Sempre ajeitando o tecido, para não ficar muito excesso de tecido no elástico. E vou costurando. Dou o retrocesso no final. Limpo as linhas.
para não ficar muito excesso de linha. E do lado da costura que eu fiz, eu coloco um pezinho de máquina, sempre começando da costura e terminando na costura lateral. Aí eu vou costurando aí até o final. Existe também, gente, para quem tem máquina caseira, né? Existe uma agulha que já vem com 2 agulhas. Eu tinha ela, mas quebrou. Aí depois eu não comprei mais. Mas aí tem que usar 2 agulhas em cima. E o processo também muda também, né? Mas você só costura só uma vez. Aí agora eu tô fazendo na perna, né? Sempre a perna eu gosto de colocar pra cima. O avesso pra cima, porque aí eu vou trabalhando melhor com tecido embaixo. Aí vocês fazem da forma que vocês acham melhor aí, né? Como é costura reta, então pode fazer tanto pelo direito ou pelo avesso. Pelo direito ou pelo avesso. Agora eu vou colocar minha etiqueta, né? Essas etiquetazinhas que eu tenho para cueca e tem um também para calcinha. E também para pijama. Como eu faço pijama, moletom, essas coisas, aí eu sempre coloco nas minhas peças. Aí dou uma costuradinha do lado, outra do outro, né? Respeitando sempre o limite de 2 centímetros de cada lado. Essa ficou um pouquinho torta, mas eu vou deixar assim. Mas na hora que vocês for colocar de vocês, se atenta a isso, né? Limpar o excesso e pronto, ela já tá finalizada. Esse é o tamanho de 6 anos. E a medida do fundo ficou 4 centímetros, porque parece assim que ficou muito estreita, né? Mas não ficou. Ficou 4 centímetros, a medida boa. Tá bom? Se vocês gostaram, dê o like de vocês.